Vamos falar sobre liderança? Vamos lá. Como que é você sendo mulher? Você sente que você tem alguma resistência, assim, das pessoas que enfim, dos homens da sua equipe ou dos homens que às vezes também têm outra posição de liderança na empresa, tanto nessa quanto em outras? Como é que é? Olha, como eu até já comentei, eu trabalho há muitos anos na controladoria, né, eu nem sempre trabalhei na controladoria, eu trabalhava na atuária antes, né, eu sou estatística de formação, trabalhei 16 anos em áreas atuariais e depois fui para a controladoria. A controladoria, a área financeira, ela é essencialmente de homens, né, e eu não comecei como gestora na controladoria, eu comecei como especialista e fui crescendo. Eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque a gente sabe que o machismo tá aí, né, ele é muito forte, mas eu posso dizer que eu tive sorte. Na empresa onde eu virei gestora, eu tinha um gestor homem que ele era zero machista, e eu nunca senti dele nenhum problema quanto a isso. Eu sempre participei de reuniões com muitos homens, e toda vez que eu sentia que eu não estava conseguindo ter a vez, eu levantei a voz, porque, eh, não vão me calar por serem homens, né, eu sempre soube eh, eu não vou usar a palavra impor, que ela é muito forte, né, mas me Posicionar, colocar, né. me posicionar, me colocar como profissional. Não olhem pra mim e vejam uma mulher, vejam uma profissional. Então acho que, eu tive sorte. Eu nunca tive Competência também, acho que a gente é fala sorte, mas é competência também. eu talvez uma inteligência emocional para esse lado também que tenha me ajudado. Eu não posso te contar um episódio que eu sofri machismo velado ou não velado e que isso tenha me marcado. Porém, não me marcou, mas um episódio não foi dos meus líderes, e sim foi de um funcionário, uma posição que eu assumi. No segundo dia de cadeira de gerente, um funcionário sentou na minha frente e falou assim: "Olha, eu queria que você conseguisse a minha transferência para outra área". Aí eu falei assim: "Mas por quê?" E eu tinha acabado de chegar na equipe, era uma equipe que estava machucada, do gestor anterior. Falei: "Mas por quê?" Aí ele: "Olha, eu não quero mais ficar aqui, deu muitos problemas. Ah, e tem outra coisa, eu já tive gestora mulher e eu não me adaptei como gestora mulher, então eu queria ser transferida". Aí eu falei: "Você tem certeza? Assim, por quê?". "Não, não, eu não me dou bem, né". Não é o fato só de eu ser mulher, ele era uma pessoa preconceituosa em vários âmbitos, né. A essência A dele essência dele era era preconceito. preconceituosa. Mas eu acho que se eu puder deixar um ponto aí sobre a liderança, da mulher, primeiro que você tem que se portar de forma as pessoas te respeitarem. E não importa que se você é mulher, se você é homem, você tem que ser respeitada pelo profissional, pelo ser humano que você é. Isso é o que eu sempre prego e é o que eu ensino para as minhas filhas, né. Eu acho que você tem que procurar que as pessoas te respeitem porque você é um ser humano, né. Eles não podem te jogar para o lado, né, pelo fato de você ser mulher, né, você tem que mostrar que o fato de ser mulher ou não muda nada na sua no seu profissionalismo, né. Ou o que eu posso dizer é que hoje eu tenho uma equipe, bem mista, tenho mulheres e tenho homens, e eu brinco que eu trabalho com mulheres bem raçudas, né. Tenho uma das minhas lideradas que é a Fernanda, ela é braba também, é uma mulher que se impõe, é uma mulher que, tipo, não olha pra mim que não é eu não sou mulher, eu sou a Fernanda e eu sou gestora dessa área, vocês precisam trabalhar comigo e me respeitar por quem eu sou, né. E tenho 2 rapazes, os meus Pedros, né, que são 2 lordes, são maravilhosos e respeitam muito tanto as suas mulheres lideradas, como têm respeito por mim, que sou mulher também, né. E não posso deixar de falar também do nosso presidente, né, que é um fã das mulheres, ele exalta todas elas, né, sempre que tem oportunidade, ele fala de quantas mulheres fortes ele tem trabalhando com ele, né, isso é muito bom. E você percebeu já, assim, uma certa diferença no tratamento? Você acha que quando um homem e até vocês também, fazendo parte da equipe, já sentiram que alguém que era um seu par, né, uma pessoa ali que trabalhava do seu lado, apontava quando uma mulher tinha uma atitude parecida
com o homem, só que ela era vista como rígida e o homem como tendo uma posição de líder, por exemplo. Ele era bem visto e a mulher nem sempre. Isso já aconteceu? Olha, eu costumo dizer que líder e chefe são 2 coisas completamente diferentes, né. Você pode ser uma pessoa que tem a liderança e não ser gestor, né, como você pode ser um gestor que não ser um líder, né. Chefe qualquer um é, líder não, né. Líder você mexe realmente com a vontade das pessoas, né, você se faz um espelho, você se faz uma pessoa de referência. Isso é muito mais do que ser um chefe. Eu tive um cargo de chefia aqui no IRB durante um pouco mais de 2 anos, logo depois que eu entrei na companhia, e foi horrível, foi desastroso, porque eu liderava 4 pessoas, as 4 pessoas com muitos anos de IRB, quase se aposentando, mas ao mesmo tempo com uma restrição péssima das pessoas que estavam entrando, cheio de gás, cheio de ideia, cheio de coisa para transformar o IRB mesmo, isso eu estou falando lá de 2009. E foi muito ruim, foi ruim para mim, deve ter sido ruim para eles, mas aquilo me marcou muito, porque eu dava o meu melhor, não só por para ser uma chefe não, porque eu queria ser uma líder para eles, eu queria que eles me vissem como um espelho, caramba, a Diana tá ali na nossa frente, lutando pela gente, lutando pela companhia, lutando pelo nosso espaço, e eles não conseguiam ver isso, porque eu era nova, mulher, então eu sofri muito isso, né. Hoje eu realmente procuro me espelhar nas pessoas que estão na minha gestão, procuro ver sempre o melhor de todos, graças a Deus eu consigo ver coisas muito boas, tanto na minha gerente quanto no meu diretor, enfim, toda a cadeia gerencial que tá acima do meu cargo, são pessoas que eu confio e isso é muito bom, né, você ter confiança nas pessoas que estão ali lutando por você de alguma forma, lutando pela empresa e pela sua área, é muito reconfortante. Eu não tive nenhum problema desse com equipe ou com pares, mas eu já passei por situações em que eu coloquei meu posicionamento ou coloquei uma determinada situação e fui ignorada ali, era como se eu não tivesse naquela sala. Sinceramente, não me incomodou. Nas outras reuniões eu voltava e continuava falando, mas eu já sabia que eu não ia ter nenhum retorno. Então, eu não recebi um obrigado, um bom dia, um boa tarde, um boa no nada. Eu reportava o que eu tinha que reportar e só. Já passei nesse sentido. Eu passei uma coisa parecida com a Érica, eh, de estar numa reunião fazendo uma apresentação, eh, a mestre de cerimônias era eu estava fazendo a explanação, eu tinha as explicações, mas a pessoa só se referia ao meu chefe. Exatamente. Ela olhava para o meu chefe e perguntava para o meu chefe, e o meu chefe olhava para mim E e eu você respondia. respondia. Quando a gente saía da reunião, ele falava assim: "Meu Deus, por quê?". E aí, meninas, não importa o cargo, não importa o seu cargo, ali eu poderia ser até uma vice-presidente, ia acontecer a mesma coisa, porque é do outro, né. Eu acho que a principal mensagem que precisa ficar na cabeça da gente é o seguinte: a gente precisa ter certeza de quem nós somos, do nosso valor, do que a gente representa ali. E não se deixar atingir, porque aquilo poderia ter me desestabilizado completamente, eu poderia ter ficado não vou falar mais essa palavra. Eu poderia ter ficado estressada, enfim, né, e isso não aconteceu, porque eu sei quem eu sou, né, eu sei por que que eu estava ali. E era uma coisa meio que orquestrada com o meu chefe já, ele já sabia que ia acontecer isso, e como ele já sabia que ia acontecer isso, ele nem se mexia. Ele ficava parado e eu ia lá e respondia, né. Eu acho que isso é mais comum do que a gente possa pensar, né, e eu acho que faz parte até do nosso posicionamento, falar assim: "Cara, você quer se comportar assim? Isso fala sobre você, não sobre mim, então pode continuar aí no seu lugar que eu tô aqui no meu", né, e é isso. Às vezes são isso, né, são pequenos atos, pequenas violências que você tem que se centrar, se estabilizar, passar por isso, saber qual é o seu potencial, qual é o seu valor, porque às vezes as pessoas
tem visões muito diferentes, né, isso que é triste, a gente tá chegando no mercado de trabalho e tem que estar ali com pessoas que vão ter opiniões diferentes, visões distorcidas que você tem sobre as mulheres, né, assim, sobre o que eu sei sobre as mulheres. E, enfim, a gente tem que estar sempre ali sabendo do nosso valor, sabendo porque é o que você falou, diz mais sobre o outro do que sobre você.